They didn't lift weights in this study. Eles não treinaram, apenas fizeram amor com o suco. E olha esse resultado. E o meu veredito, Deus me perdoe, Fake Nutty! Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. I'm back and Jesus Christ, eu senti muito a falta de vocês. Obrigado por todos que acompanham meu trabalho e muito obrigado pela marca de 1 milhão de inscritos. It feels amazing! Hoje vamos reagir a um vídeo muito interessante do canadense Jeff Nippard, um youtuber muito popular. Natural versus hormonizado. Será que o suco é só a cereja do bolo? I don't know. You tell me. Quanto de músculos é realmente possível de ser conquistado sem o uso do suco? Cola comigo. Let's go! Pera aí. Antes de começarmos, eu preciso falar da minha tech t-shirt, da Insider, a blusa que molda os músculos, que desenha o shape. Com o tecido moderno, o suor evapora rapidamente. Você não vai ficar fedorento com ela, mas a minha parte favorita da Insider é a cueca Performance, o melhor lá que o meu baseball bat já possuiu. Se você quer o seu baseball bat sempre em alta performance e sempre bem cuidado, utilize o cupom GÓES12 para 12% de desconto. Você não irá se arrepender. Essa cueca não enrola ao você colocar a calça jeans. O tecido é moderno e maravilhoso. Cola comigo e juntos seremos a Static e com baseball bat sempre pronto. Ok, Jeff Nippard. Show me what you got, brother. In this video, I'm going to tell you exactly how much muscle it's possible to build naturally and how much muscle it's possible to build using steroids by looking at real-world examples and scientific studies. Let's start with what's possible naturally. Now, I'm definitely not the best natural bodybuilder in the world, but I did win a gold medal at Canadian Natural Bodybuilding. Jeff tinha um ótimo físico, né, pessoal, quando ele competiu. Ele é um rapaz de baixa estatura, provavelmente, mas realmente ele é bem completo. Olha, o ombro dele, bíceps, tríceps, quadríceps está bem trabalhado, falta um pouco mais de maturidade, um pouco mais de qualidade muscular, mas ele está realmente fantástico para alguém que não usa o suco. Nationals, so I'll use myself as an example of a natural bodybuilder. I've been training without steroids for about 15 years. I weigh 160 pounds when I'm lean and 180 pounds when I'm bulked. Então esse é o Jeff, pronto para competir, né? 73 quilos, percentual de gordura bem baixo. E aqui ele em bulking, com 82 quilos. Ele realmente é um pouco baixinho, ele tem 1,65 m de altura, tá, pessoal? At 5'5" tall. Like most people, I put on most of my muscle in my first 5 years of lifting. A maioria das pessoas, pessoal, vai ganhar muitos músculos, entre aspas, no início da jornada na musculação. Por essa razão, após 2, 3, 5 anos, o suco bate na porta. Ele te chama. Você não aguenta mais, sua força é a mesma. Seu físico está mudando pouco, o suco te seduz. Fiquem longe do suco. Resistam. My parents were bodybuilders, so I trained pretty hard from the start. In my first 5 years, I gained around 20 pounds of muscle. Primeiros 5 anos, 9 quilos de músculos. Muito legal. Quase um ganho de 2 quilos só de músculos por ano. Muito bom, Jeff. É claro que isso é individual, tá, pessoal? É genética também. Tem gente que ganharia mais e tem gente que ganharia menos. Mas o exemplo do Jeff serve para nos dar um norte. The next 5 years, I put on a little more muscle, but not as much. Only another 5 pounds or so. Tadinho. E nos outros 5 anos de treino, ele ganhou apenas 2,5 quilos, o que é mais ou menos o que 500 gramas por ano de músculos. Realmente é desanimador. E o suco te seduz. Then in the next 5 years after that, it was even less, maybe 1 or 2 pounds. Add it all up, and that's 27 pounds or 12 kilos of muscle that I've built in total. Ele construiu 12 quilos de músculos em 15 anos de treino. É bom? Eu considero que sim, mas para a maioria das pessoas não é legal. Por quê? Porque todo mundo quer ser imenso. Todo mundo quer ser como Chris Bumstead, o C-Bum. While some people will build more, some people will build less, every natural lifter doing most things right will experience a similar growth curve with faster growth at the beginning and slower growth as they approach their so-called natural genetic ceiling. And research backs this up. Studies show that men tend to max out their natural. O que eu acho interessante dos vídeos do Jeff? Ele usa evidências científicas, assim como eu. Vamos dar uma olhada nesse estudo. Potential after gaining 20 to 40 pounds or 9 to 18 kilos of muscle mass, and women tend to max out their natural potential after gaining 12 to 24 pounds of muscle. And while I think it is possible to gradually nudge that ceiling up with advanced training and diet strategies, that nudging will be marginal. Now, of course, in order to max out your natural potential, you need to do things consistently well with your training and diet. This means that you train hard, regularly approaching failure, you maintain consistent technique, you do enough training volume,
5 to 15 sets per muscle per week is a good ballpark. You do a variety of exercises, and you aim to add some weight or some reps to those exercises over time. On the diet side of things, you need to eat enough calories, ideally being in a moderate caloric surplus for at least half your lifting time, and you need to eat enough protein, ideally eating at least 0.7 grams of protein per pound of body weight, or 1.6 grams. Esse é o mínimo, tá, pessoal? Na literatura, a gente não vê nenhum benefício acima de 2,2 gramas por quilo de peso. Então, 1,6 é interessante, beleza? Não é um consumo elevado de proteína, mas já vai fazer tudo o que é preciso para o ganho de músculos, beleza? Tem gente que não gosta de consumir muita proteína. Por essa razão, você pode sim se dar ao luxo de consumir um pouco menos e mesmo assim obter resultados fantásticos. Per kilo. If you do all of this for 5 to 10 years, you'll almost certainly gain 20 to 40 pounds of muscle. Eu falo muito isso no consultório, pessoal. Muita gente reclama de genética e eu digo, reclame da sua genética. Mas após 10 anos trabalhando duro, reclame. Mas após 10 anos dando tudo de si, você vai mudar muito. Dá uma olhada no ADM nos Estados Unidos. Nem um pouco static. E após 4 anos de treino, boom, look at me! Nada demais, mas pelo menos eu coloquei um físico que eu considero legal, natural. Eu coloquei um físico que eu considero adequado. Não desista, batalhe duro, você vai vencer. Não se compare com os outros, busque a sua melhor versão. Todos podemos e todos iremos vencer. And come pretty close to maximizing your natural potential. And here are a couple examples of Esse é o Alberto Nunes, ele é considerado um dos naturais mais secos dos Estados Unidos. bodybuilders that I think have either reached or are very close to reaching their peak natural. Esse é o Lane Norton, ele é um PhD em nutrição e ele é um ótimo coach. Ele foi um dos percussores da dieta flexível nos Estados Unidos e eu trouxe essa linha para o Brasil. Fui um dos pioneiros, isso em 2011, 12. O ADM está ficando um pouco velho, não é mesmo? Development. This is Alex Leonidas, a fellow YouTuber who put on roughly 40 pounds of muscle in 13 years of lifting. 13 anos. Por exemplo, se você olha a foto da esquerda, você fala, pô, nada demais, esse cara tem uma genética ruim, mas olha o quanto ele conseguiu evoluir de forma natural. Mas, Rodrigo, será que não tem uma magic pill? I don't know, you tell me. Mas eu escolho acreditar nas pessoas. Esses caras estão competindo em federações naturais há bastante tempo. Ah, mas o detector de mentiras é fácil burlar. E os testes de sangue surpresa também são. E o detector de mentira é fácil de burlar. Você tem certeza disso? Você por acaso é um Navy SEAL? Não é fácil de burlar um detector de mentiras. De acordo com a literatura, a precisão é de cerca de 95% com a tecnologia atual. Continuando. 5'6" tall. He's 120 pounds in the before photo and 160 pounds in the after photo at a similar body fat percentage. He's also done several extended bulks where he's got as high as 200 pounds at a... Isso eu considero um erro. Não tô falando dele, tô falando no meu caso. Quando eu era um natural bodybuilder, eu tinha sonhos, eu queria ser imenso. Eu queria ser como o Arnold, mas sem o uso do suco. E eu sei que isso é impossível, mas eu acreditava em mim. Mas dá uma olhada nesse bulking do ADM 100% natty. Foi um ótimo bulking. Eu estava muito forte, com mais de 100 quilos, mas quando eu fiz um pre-contest para competir no OCB West Coast Classic 2013, eu tive que perder muito peso. Então, assim, eu considero que esse bulking foi desnecessário porque eu não controlei muito meu percentual de gordura, mas eu realmente estava muito feliz com o tamanho que havia atingido, mesmo com o percentual de gordura elevado. Mas deu muito trabalho para secar, não valeu a pena, perdi muito do que foi construído. Around 20% body fat. So it wasn't like those 40 pounds went on completely lean without ever gaining any body fat. And I've heard Alex argue that you need to spend some time in a surplus and at a slightly higher body fat to maximize your natural muscular potential. As a taller example, this is Jeffrey Verity Schofield, another fellow YouTuber who put on roughly 43 pounds of muscle across 10 years of lifting at 6 feet tall. He's 150 pounds in the before photo. Vocês entendem, pessoal? O trabalho duro paga. Confie em você. Não se cobre tanto. Você não vai ser como Chris Bumstead, o C-Bum, sem o uso do suco. E o C-Bum, ele faz amor com o suco. Todos os atletas de qualquer categoria se entregam ao suco de forma vigorosa. O suco é o melhor amigo desses atletas. Não tira o mérito de dieta e treino, mas sem o suco, muitos nunca estariam no topo. E essa é a verdade do bodybuilding.
and 193 pounds in the after photo at a similar body fat percentage. Once again, it's worth mentioning that Jeff did a series of bulks and cuts, getting up to 224 pounds at his peak bulk weight before cutting down to 193. Now, just in case there are a few people who think these examples aren't actually natural and we're secretly taking steroids to advance our fitness careers, let's consider a few examples of bodybuilders from the pre-steroid era. Anabolic steroids weren't isolated and synthesized until the early 1930s and weren't made injectable until 1935. So any bodybuilder prior to that date. Em 1935 surgiu o primeiro esteroide injetável, que era a testosterona, mas mesmo assim não era de fácil acesso. Era muito complicado você conseguir o suco naquela época. Couldn't have been using them. And here are some examples of impressive bodybuilders from that era who had to be natural. Olha só, pessoal, 1909, as pessoas nem sabiam o que eram esteroides anabolizantes, não tinham a mínima ideia de como treinar de forma adequada e não tinham a mínima ideia que proteína era importante. Por essa razão, acredite, você vai conseguir, não se entregue ao suco. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Dá uma olhada nesses caras. Extremamente aesthetics. Você não estaria satisfeito com um shape desse? 90% da população ou mais estaria. As a matter of historical fact, there were impressive strong men and strong women from the 1920s and earlier displaying incredible muscularity and leanness. There were even some bodybuilders from the 1800s rocking amazing all-natural physiques. But of course, both training and nutrition methods have improved a lot in the last 100 years. There are more people into bodybuilding these days, so it's extremely unlikely that these pre-steroid era bodybuilders represent the pinnacle of what's possible naturally. The best modern natural bodybuilders achieve even better development, but given the availability of steroids today, there'll always be some skepticism around their true natty status. Okay, so what do steroids add? Well, let's start with the science. This is one of the most famous studies on anabolic steroids by Bosson and colleagues from 1996. You may have seen it before. They split 43 subjects into one of 4 groups. Group 1 didn't train or take steroids. They didn't do anything. Group 2 trained naturally without taking steroids. Group 3 trained enhanced. They did take steroids. And Group 4 did not train but still took steroids. So there was a natural group that didn't train, a natural group that did train, an enhanced group that did train, and an enhanced group that didn't train. After 10 weeks, these were the findings. The group that didn't train or take steroids, unsurprisingly, gained only a negligible amount of muscle mass, nothing significant. The group that trained naturally gained 4.4 pounds of muscle in 10 weeks. Not bad at all. But here's what happened to the group that trained and took steroids. They added 13.4 pounds of muscle. Jesus, Maria e José. Será que vocês compreendem a diferença e o poder do suco? Não me refiro só no bodybuilding. Me refiro em todos os esportes. O que o suco aumenta de performance não está no papel. O suco é tudo. On average, that's more than 3 times the amount of muscle gained by simply injecting 600 milligrams of testosterone per week. Everything else was the same. But that's not the craziest part. The group that took steroids and did not even train, they gained, ready, 7 pounds of muscle in 10 weeks. That's more than 1.5 times the muscle gained by... Será que vocês compreendem, pessoal? O grupo que usou o suco e ficou em casa assistindo Netflix ganhou 3,5 kg de músculos sem fazer nada. Será que a vantagem é apenas a cereja do bolo? I don't know. You tell me. Eu já expliquei anteriormente no meu canal, para você ser um grande bodybuilder, esses do Open, você tem que ter 3 genéticas. A de absorção de drogas, a genética de construção de músculos e a mais importante, a de resistência aos efeitos colaterais, porque você vai ter que abusar de drogas por períodos longos de tempo. E isso vai levar muitos anos da sua vida. Essa é a verdade do bodybuilding e por essa razão ele nunca será um esporte olímpico. Recentemente o jogador Pogba foi pego com o uso do suco e a carreira dele acabou. Fizeram uma contraprova e ele foi pego novamente. Ele não usa o suco para ser aesthetic. Ele usa o suco para correr como o vento. E essa vantagem não pode ser tolerada. Eu sinto muito. Pogba. Continuando. A natural training group without even training. Let's consider the dosing. Sem treinar. They injected 600 milligrams of testosterone per week, which got me wondering if that'd be considered a high dose or a low dose by today's bodybuilding. Nos dias atuais, essa dose é considerada uma dose de bebê. Muitos atletas iriam te zoar por usar uma dose tão baixa.
standards. To help me answer this question, I spoke with an anonymous anabolics expert about how much steroids people actually take. In the most famous studies on this, they give people 600 milligrams of testosterone per week. Would you consider that a high dose, moderate dose, or low dose? It depends on the context of the individual. I would say for an entry-level enhanced user, it would be high. At 100 milligrams, you're typically looking at what is representative of therapeutic hormone replacement. As you get to 150 to 200 milligrams per week, you're looking at what is more representative of, like some people call it sports TRT. It's kind of like the fitness industry TRT kind of levels, where you are pushing a borderline super physiologic free test level perpetually, even though your total T looks normal on paper. As you get to 300 plus, you're kind of in enhanced territory now, even though you were already enhanced right before that. And then at 500 to 600, that's entry-level bodybuilder cycle territory, I would say. And then to represent what could be seen at a professional level in the very competitive ranks, you see upwards of, at minimum, often 1,000 milligrams a week, but as high as 4,000 to 5,000 milligrams. Vocês entendem, pessoal? Vocês entendem o que é necessário para ser um pro-level bodybuilder? O uso do suco é extremo. De acordo com o Derek, do More Plates, More Dates, eu reconheci ele só pela voz. É óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, pessoal? Aqui nos níveis 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 são níveis High Level Competitive Bodybuilding Steroid Cycles. Então, assim, cara, é realmente assustador. Então, você botando isso em Durateston, que é comercializado na farmácia, 2 por dia, assim, né? 500, 1.000... até mais que isso, mais ou menos 1.000 por dia. Então, é muito arriscado esse esporte. Não tenho preconceito nenhum, eu amo bodybuilding, vou amar assistir o Olímpia, mas a minha mensagem é para quem está me assistindo aí pensando em utilizar o suco. Você não vai ficar imenso com a dose pequena, beleza? Você não vai ficar imenso com a dose de reposição. E se você não precisa de reposição, o que você está fazendo é um ciclo. Wake up, kid. Times a week. Per week. When you, per week. You've heard of people doing that? Oh, I've seen it. That's very helpful. Thank you. So the 600 milligrams used in that study would be considered a high dose by TRT standards, but is more on the moderate to low end compared to what many high-level competitive bodybuilders take. And it turns out that dosing matters a lot. In 2001, the same research group did a follow-up study to see how much muscle mass changes with different doses of steroids. This time, 61 subjects were given 5 different doses of testosterone. They injected either 25, 50, 125, 300, or 600 milligrams per week for 20 weeks. And this is how much muscle they gained. The lowest dose added just under 1 pound of muscle, and the amount of muscle gained increased right alongside the steroid dosage, with the group taking the biggest dose, adding just about 20 pounds of muscle in 20 weeks. Impressionante, né, pessoal? E por essa razão, ninguém vai ficar utilizando doses baixas. É muito tentador, não é mesmo? Quem não quer ser grande? Quem não quer ser seco? Quanto maior a dose, maior o nível de músculos você vai ganhar. No entanto, maior será o preço. Quem usa um pouquinho vai ter colaterais com 45, 50 anos. Quem usa muito, assim como Boston Light, pode morrer com 20, 30. O preço é alto. E o suco vicia! O shape vicia! Quando você vê os resultados, você ignora os colaterais. Quando você vê o resultado e o seu baseball bat com poder de luta acima de 8.000, isso não te faz bem. Você não consegue parar. Você ama o suco. Você se apaixona pelo suco. That's 1 pound of muscle per week on average. This isn't the highest responder. This is the average. Think about that. I might put on 1 pound of muscle in the next year if I'm lucky as a late-stage natural. These guys put on 1 pound of muscle per week by taking 600 milligrams of test. Oh, I guess I should also mention, they didn't lift weights in this study. Eles não treinaram, apenas fizeram amor com o suco. E olha esse resultado. That's how much of a difference they can make. But again, many IFBB bodybuilders wouldn't even consider 600 milligrams a high dose. My anonymous source told me that he knows competitive bodybuilders that take 5 to 10 times that amount. So let's take a break from the studies and have a look at what steroids actually do in the wild. For this, I want to look at 2 examples, Sean Clarita and Chris Bumstead. Sean Clarita is the reigning 212 Mr. Olympia champion, but not many people know that before he began his IFBB pro career, he was a world-class natural bodybuilder. In fact, he reached the pinnacle of what's possible naturally. Pouca gente sabe disso, mas o Sean Clarita, que é o campeão da 212, ele era um bodybuilder natural fantástico. E olha a diferença quando ele resolveu fazer amor com o suco. For ever enhancing, something I strongly respect.
As a natural competitor at the WMBF Muito Natural bom, Bodybuilding cara. Worlds, the most stringently drug-tested event in the world, Sean weighed 130 pounds or 59 kilos on stage. We can assume he was maxing out his training and nutrition at this time because, come on, here he is repping 900 pounds on the leg press, and here he is training his arms from the same year. This guy's always trained super hard. So based on some rough math and what I could find online, it looks like he added something around 20 pounds naturally, going from 110 pounds to 130 pounds at 5 foot 2 inches tall. Then, after reaching the pinnacle of the sport naturally, he started enhancing. Olha o shape dele natural, pessoal. Qualquer pessoa da face da Terra já estaria extremamente satisfeita. É por isso que a gente não pode julgar os sonhos alheios. Ele quis ser um Mr. Olympia. Um show visto pelo mundo inteiro. Era a paixão dele, por essa razão ele se entregou ao suco, mas ele fez o que eu acho corretíssimo. Ele treinou muito tempo natural, atingiu o limite dele natural e aí sim ele fez amor com o suco. E você pode apostar que ele tem médicos, exames de sangue e exames cardíacos. Isso significa que ele está usando de forma segura? Não, porque não há forma segura de usar esteroides, mas sem dúvidas Sean merece respeito. And added, wait for it, another 60 pounds to his physique. That's 3 times the amount of muscle that he built naturally. Chris Bumstead is the reigning Mr. Olympia Classic Physique champion and is without a doubt one of the greatest classic bodybuilders of all time. Chris started lifting at the age of 14 when he weighed 170 pounds or 77 kilos at 6 foot 1 inches tall. E com 14 anos o cara já era static. Mas esse band-aid aqui, rapaz, é uma aplicação? I don't know. You tell me. Mas sem dúvidas ele já tinha um físico bem legal para um jovem de 14 anos. Over the next 5 years of natty training, he grew to be 225 pounds or 102 kilos by the time he was 19. That's it. Com 19 anos natural, pessoal, de acordo com Chris Bumstead, C-Bum. Ele postou essa foto aqui da direita quando pediram para ele postar a foto do físico dele antes dos esteroides, e ele postou essa na universidade. 55-pound increase in body weight. Now, of course, some people will argue that Chris wasn't actually natty in this after image, but I believe he was. Here's what he looked like at 17. He's already bigger than... Olha o cara com 17 anos no ensino médio. É claro que eu acredito que aquela imagem ele estava natural. Jesus. Most natural lifters that I know. And we also have screenshots of the exact day when his coach said that he started his first cycle. And this image was taken before that day. So it seems most likely to me that he was natural here. Now, he may have the best genetics on the planet, but somebody has to be the best, by definition. All right, so Chris added 55 pounds of muscle naturally. After enhancing, he now weighs 264 pounds in the off-season at what looks like a similar body fat to these previous images. So an extra 40 pounds added. In this case, it does look like Chris built most of his muscle naturally, which is damn impressive. That leads me to think that C-Bum probably isn't taking a huge amount of gear and could almost certainly grow a whole lot more if he wanted to. Eu realmente acredito que Chris Bumstead, C-Bum, não utilize doses extremamente altas como muitos bodybuilders. 1, porque ele tem um problema sério nos rins. E 2, porque eu não acho que ele precisa. A categoria Classic não é sobre ser imenso, é sobre ser static. Isso, Chris Bumstead, C-Bum, tem de sobra, não é mesmo? Simply upping the dose. Not that I'm suggesting he do that. But I wanted to include this example because I think it speaks to the power of genetics. When we look at different people's results from natural lifting, there's a broad range of responses. Some people gain very little muscle, others gain a massive amount of muscle, with most people landing somewhere in the middle. C-Bum would be way over here, by the way. And just like there are genetic differences in how you respond to natural training, there are also genetic differences in how you respond to anabolics. For example, in that 2001 study, the worst responding subject added 9 pounds of muscle in 20 weeks, while the best responding subject added 31 pounds of muscle in 20 weeks. É o que eu falo, pessoal, a genética de absorção de drogas. Então, assim, tem muita gente que teria de tudo para ser o melhor bodybuilder hormonizado, porque é natural, o cara era imenso, mas quando ele usa o suco, o corpo dele não responde tão bem. Assim como muitas vezes um cara que não tinha uma genética tão boa para ser um grande natural, pode ter uma genética boa para absorção do suco. E com isso, ele consegue competir no topo. Se tirarmos as drogas, os campeões seriam os mesmos? Atualmente, eu não acredito nisso. Without lifting. This guy gained more muscle in 5 months of juicing than I did in 15 years of natty training. That'd be sick. It hurts, So based on all this evidence, steroids can easily double or even triple your gains depending on your genetics and how much you take. Again, for natural lifters, you're looking at 20 to 40 pounds of muscle gain. At a more moderate dose of steroids, most people are probably looking at another 20 to 40 pounds. And then if you're willing to really crank the dose, people with... Esse aqui é o teto natural, pessoal.
9 a 18 quilos você vai conseguir ganhar de forma natural em 5, 10 anos de treino, beleza? Enhanced, que é hormonizado, 40 a 80 pounds, que é 18 a 36 quilos de total de músculos ganhos. Então é tipo o dobro que um natural ganharia, beleza? E aqui se a pessoa for um very enhanced, se ele for exagerado, se ele tiver a mão pesada, como é o caso de todos os bodybuilders open, ele pode ganhar de 27 a 54 quilos só de músculos. É realmente fascinante, não é mesmo? É realmente tentador. Genetics could certainly add another 20 to 40 pounds or more on top of that. But while steroids do likely have the biggest potential impact on how much muscle you gain, they also have the biggest potential for downsides. Yeah. Here's a list of steroid side effects from the National Institute of Health. The heart effects alone should give us pause. There's a well-established higher risk of high blood pressure, blood clots, heart attacks, stroke, and artery damage in regular steroid users. And there are often unwanted visual side effects like gyno, balding, acne, abscesses, and oily-looking skin. And while it certainly is possible to mitigate some of these side effects by using moderate and controlled dosages with regular hormonal monitoring by a medical doctor, you're still taking a gamble on your health when you decide Muito bom, Jeff. Realmente, pessoal, não existe forma segura de usar esteroides. Até se você for um jovem que, eu vou usar uma low dose só para ficar mini aesthetic, você precisa ir ao médico. Você precisa fazer exames cardíacos e exames de sangue. O preço irá existir. Ninguém sai ileso do uso de drogas. Jesus. Now, this isn't an anti-steroid video. I think people should be allowed to do whatever they want with their own bodies as long as they're not hurting others. But I also think it's important that people actually understand what steroids really do, both good and bad. If you're thinking about E essa é a missão do canal Rodrigo Góes. É um trabalho de conscientização e informação com entretenimento, pois como vocês sabem, eu gosto de uma piadinha, não é mesmo? enhancing, I think it'd be smart to at least max out your natural potential first. This will force you to understand your body and force you to learn how to pull the training and nutrition levers most effectively for your physique. That knowledge will then empower you so that you don't feel like you need anabolics, and it'll give you enough time to really make an informed decision. Natty maxing is usually not possible until at least 10 years of hard, smart, and dedicated training, so it'd be smart to get a decade of lifting under your belt before you even consider juicing. Amen, Jeff. And of course, if your goal is to maximize your health, it'd be smart to stay natural unless a medical professional recommends hormonal treatment. It's also worth mentioning that, given what we know about steroids and genetics, it just doesn't make sense to judge the value of someone's training advice based on how big they are. For example, it's fairly common for people to point to enhanced bodybuilders, note how much bigger they are than other lifters, and use that to imply that their training methods must be better. But of course they're going to be bigger if they're on steroids, especially if they also have good genetics. That doesn't mean that their training methods are better. It doesn't mean that their training methods are worse either. It's just not a valid comparison. We should determine whether or not someone has good training advice based on sound reasoning. That reasoning can come from scientific evidence or anecdotal evidence or just years of experience, but we need to evaluate that evidence based on its own merits, not based on the size of the person giving it. Anyway, I thought this was a fascinating subject to dig into, and I'm curious if you guys are surprised by how much of a difference steroids actually make, or if that lines up with what you already thought. I personally knew that they made a big difference, but some of these numbers surprised me if I'm being honest. All right, that's it for this one, guys. Don't forget to leave me a thumbs up if you enjoyed the video, subscribe if you haven't already, and I'll see you guys all here in the next one. Muito obrigado pela contribuição, Jeff. E essa foi a minha reação ao vídeo do canadense Jeff Nippard, um youtuber muito popular. De fato, os números me assustaram. Será o Suco só a cereja do bolo? Eu acho que não. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Rodrigo Góes. Out! E o meu veredito, Deus me perdoe.